Seja envolvido pela luz do bem, irmão de caminhada, e que a ternura de Jesus permaneça contigo. Você está aqui, e isso já diz muito sobre a delicadeza do seu coração. Talvez tenha chegado movido pela dor de uma perda, pela saudade de alguém querido, ou, quem sabe, pela angústia de perguntas que o silêncio da noite insiste em trazer. Hoje eu quero falar com você de um lugar profundo, onde a alma encontra refúgio e onde as palavras não são apenas sons, mas pontes que ligam o visível ao invisível, o humano ao eterno. Vivemos num mundo onde o último suspiro parece anunciar o fim. Mas e se esse fim não fosse realmente o término de tudo? E se por trás do silêncio da morte existisse um território vasto, cheio de revelações, encontros e aprendizados? É isso que vamos explorar juntos hoje. Porque o tema de nossa travessia é delicado, mas também libertador. As consequências espirituais do desespero final e o que realmente acontece com a alma após o desencarne. Você já se perguntou o que ocorre com aquele que, num instante de dor insuportável, decide abreviar a própria experiência terrena? Ou o que se passa com quem é arrancado da vida por uma morte repentina, traumática, antes do tempo que parecia justo? Essas perguntas ecoam em muitos corações e não trazem respostas fáceis. Mas hoje, prometo caminhar com você nessa busca de mãos dadas, com luzes que nos foram entregues pelos Espíritos e pelos mensageiros do amor divino. Quero que você se sinta acolhido. Não importa se está vivendo luto recente, se perdeu alguém por circunstâncias difíceis ou se carrega dentro de si a lembrança de uma dor que parecia impossível de suportar. Este espaço é para você. Não há julgamento aqui. Apenas o convite à escuta, à reflexão e à esperança. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa é a promessa que guia nossa conversa de hoje. Nos minutos finais deste vídeo, entregarei a você não apenas palavras, mas um entendimento capaz de aliviar a mente e consolar o coração. Imagine comigo, uma ponte feita de brumas suaves, iluminada por pequenas centelhas douradas. Cada passo que damos sobre ela nos afasta da escuridão do medo e nos aproxima da clareza do amor. Essa ponte simboliza a travessia do espírito após o desencarne. O corpo se cala, mas a vida não se apaga. Pelo contrário, uma nova dimensão se abre, e nela a alma descobre consequências, aprendizados e oportunidades de reencontro. Mas antes de atravessar, precisamos olhar para a dor. É nela que se escondem as maiores perguntas. O que acontece com o espírito que não suportou a carga da vida e cedeu ao desespero? Será condenado ao eterno sofrimento, como alguns acreditam? Será apagado da existência, como outros temem? Ou será acolhido, educado e guiado por mãos invisíveis que jamais desistem de nós? Essas inquietações não são apenas teóricas. São perguntas que nascem da experiência humana, do choro no travesseiro, da ausência na mesa de jantar, da culpa que insiste em visitar o coração. Mas é justamente por isso que precisamos conversar sobre elas. Porque quando a dor encontra sentido, ela se transforma em semente de esperança. Nos próximos minutos, vamos abrir lentamente o véu que separa os dois mundos. Não com pressa, não com fórmulas prontas, mas com a serenidade de quem caminha por um jardim ao amanhecer, percebendo que, mesmo após a noite mais escura, o sol volta a nascer. Se você já sentiu em sonhos ou no silêncio do coração a presença de alguém que partiu, se já percebeu sinais discretos, um perfume que surge do nada, uma música que toca no momento exato, uma palavra que chega como resposta, saiba que nada disso é coincidência. É comunicação. É prova de que a vida continua, de que os laços do amor não são cortados pelo desencarne. No final deste vídeo, quero entregar a você uma revelação concreta sobre o destino da alma nessas circunstâncias. Algo que não apenas esclareça, mas também console. E até lá convido você a caminhar comigo com o coração aberto, porque cada etapa desta reflexão é um degrau em direção à paz que tanto buscamos. Hoje, vamos nos permitir sentir. Vamos abrir espaço para a sensibilidade que nos conecta ao eterno. Porque falar da morte é, na verdade, falar da vida. Falar do suicídio e do desencarne traumático é, acima de tudo,
falar de esperança, de continuidade e de aprendizado. Permita-se estar aqui por completo. Respire fundo. Deixe que cada palavra toque sua alma como quem recebe uma carta antiga, escrita por mãos amorosas do outro lado. E lembre-se, no fim desta travessia, você terá em mãos a resposta à pergunta que talvez já tenha gritado dentro de você em silêncio. O que realmente acontece com a alma após o último suspiro? Há dores que o tempo parece não levar. O coração guarda cicatrizes invisíveis, memórias que voltam em silêncio quando menos esperamos. Entre todas essas dores, poucas são tão profundas quanto a de perder alguém em circunstâncias abruptas, seja por um desencarne repentino ou por aquela decisão desesperada de encerrar a própria vida. É natural que, diante disso, surjam perguntas que queimam como brasas dentro da alma. Talvez você mesmo já tenha se perguntado: o que realmente acontece com a alma após o suicídio? Há castigo eterno? Ou existe misericórdia? Essas questões não são apenas teológicas, são clamores humanos, nascidos do amor, da saudade e, muitas vezes, do peso da culpa. Quando alguém parte dessa forma, as famílias ficam com um silêncio diferente. Não é apenas a ausência física, mas a inquietação sobre o destino do ser amado. Será que ele está bem? Será que ela foi recebida por mãos compassivas? Ou estará vagando em dor? Essas perguntas ecoam principalmente à noite, quando a mente não encontra descanso. É preciso acolher essas angústias, porque não se trata apenas de curiosidade, mas de um grito que pede consolo. A vida após a morte não é castigo nem prêmio, é continuidade. O espírito segue sendo quem é, levando consigo suas dores, mas também suas possibilidades de cura. Esse é o primeiro passo que precisamos compreender. Aqui entra o mini critério 1, simples mas essencial. Nenhuma alma é abandonada. Nenhuma. Por mais sombria que tenha sido a decisão final, por mais inesperada que tenha sido a partida, sempre haverá mãos invisíveis que se estendem em algum momento para amparar o espírito. Pode haver um período de perturbação, de confusão, de dor, mas jamais de esquecimento absoluto. Esse critério é a chave inicial. O amor divino não desiste de ninguém. E é esse princípio que transforma o desespero em aprendizado e a dor em oportunidade de renovação. Quero que você guarde essa verdade como quem guarda uma vela acesa no meio da noite, porque mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma centelha que insiste em brilhar. No próximo bloco, vamos começar a abrir essa porta de esperança com as primeiras respostas espirituais, metáforas luminosas que ajudam a compreender, de forma serena, o que acontece com a alma que atravessa o desencarne em meio ao desespero. Quando falamos da travessia da alma após o desencarne, é comum que imagens sombrias surjam em nossa mente. Mas quero convidar você a olhar para essa realidade por outro ângulo, mais próximo da essência da vida espiritual. Um campo vasto, sereno, onde cada ser encontra aquilo que semeou e, sobretudo, o amparo de que necessita. Pense na leveza de uma pena flutuando no ar. Ela cai lentamente, guiada pelo sopro invisível do vento. Assim é a alma que deixa o corpo. Um movimento de desprendimento, quase imperceptível aos olhos da carne, mas profundamente sentido pela essência do espírito. Não há apagamento, não há fim, apenas uma transição. Para aqueles que partiram em meio ao desespero, essa travessia pode ser envolta por névoas. A alma se vê confusa, como alguém que desperta de um sonho turbulento sem compreender onde está. Mas mesmo nessas circunstâncias não há solidão eterna. Mensageiros da compaixão se aproximam, aguardando o momento em que o espírito se abre à ajuda. É como uma borboleta que, ainda presa ao casulo, resiste ao chamado da vida. Pode demorar um pouco mais, pode exigir esforço, mas o voo sempre chegará. Esse é o destino natural da alma: ascender, aprender, libertar-se das correntes da dor. E se você pensa que o espírito está condenado por ter cedido ao desespero, lembre-se, a lei maior que rege o universo é a lei do amor. O sofrimento que a alma experimenta após o suicídio não é punição arbitrária, mas a consequência natural de um ato que interrompeu um ciclo. É como tentar parar a música no meio de uma nota. O silêncio que fica não é castigo,
é apenas a ausência do acorde completo. Essas metáforas nos ajudam a enxergar com mais ternura aquilo que tanto assusta, porque, na verdade, o plano espiritual é um espaço de educação constante, não de condenação definitiva. A alma recebe, aprende e em algum momento se ergue novamente para continuar sua jornada. E aqui eu quero deixar uma promessa clara. Em instantes, vou compartilhar com você 5 revelações espirituais objetivas que descrevem como reconhecer os sinais dessa continuidade da vida. Serão critérios práticos, baseados em experiências consoladoras, que podem transformar sua forma de interpretar o invisível. Mas antes de chegarmos lá, precisamos mergulhar em um ensinamento mais profundo. Vamos trazer a palavra de quem já nos deixou luzes seguras sobre esse mistério. Vozes como a de Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, que nos ensinaram a olhar para o além sem medo, mas com reverência e esperança. Entre tantas páginas que falam sobre a continuidade da vida, uma frase simples ecoa como farol. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos recorda: o espírito jamais perde a sua individualidade após a morte. Continua sendo quem era, apenas em nova condição. Essa lembrança é fundamental. O desencarne, mesmo em circunstâncias dolorosas como o suicídio ou a morte traumática, não dissolve a essência. O espírito não deixa de existir, não perde a sua história, nem se transforma em algo irreconhecível. Ele continua sendo ele mesmo, com suas memórias, dores e esperanças. Apenas atravessa o limiar para um campo mais sutil. É verdade que, quando a partida acontece de forma abrupta, a alma pode carregar confusão, perturbação e até arrependimento. Mas nada disso é definitivo. A lei que rege o universo é a do progresso. O sofrimento é sempre transitório, jamais eterno. A pedagogia divina é misericordiosa, conduz pela dor, mas também pela luz, sempre em direção ao aprendizado e ao recomeço. Imagine uma criança que cai durante os primeiros passos. O tombo machuca, causa lágrimas, mas em nenhum momento ela é abandonada à própria sorte. Há sempre braços prontos para erguê-la. Assim é com a alma que atravessa o desencarne em desespero. Há consequências, sim, mas há também braços invisíveis que se aproximam no instante certo, sustentando-a até que possa se reerguer. Essa visão consola, porque nos mostra que ninguém está perdido. Ninguém. O amor divino alcança até os recantos mais sombrios da mente e da alma. O que parece abandono é apenas silêncio temporário, preparando o espírito para receber ajuda. Quero agora convidar você a um pequeno exercício de conexão. Apenas 1 minuto, mas suficiente para sentir a presença dessa verdade em seu íntimo. Feche suavemente os olhos. Respire fundo 3 vezes. Inspire pela contagem de 4 segundos. Segure por mais 4 e depois solte o ar lentamente, também em 4. Repita esse ritmo por alguns instantes. Enquanto respira, imagine uma luz dourada descendo sobre você como um manto de serenidade. Essa luz envolve sua mente, seu peito e suas memórias, trazendo calma. Se a dor visitou seu coração recentemente, permita que essa luz a suavize, lembrando que nada termina, tudo se transforma. Esse simples exercício não é apenas respiração, é um gesto de sintonia. Ele abre espaço para que você perceba o amparo invisível que nunca falta. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais essa compreensão. No bloco seguinte, falaremos sobre atitudes práticas que podemos cultivar aqui e agora. Sentimentos e posturas que ajudam a alma a encontrar paz, mesmo depois do desencarne. Se a dor do desencarne repentino pode ser intensa para quem parte e para quem fica, existe também um caminho de reconstrução. A alma, tanto encarnada quanto desencarnada, encontra forças quando ajusta sua sintonia interior. Não se trata de apagar a dor, mas de iluminá-la com novas perspectivas. A gratidão, por exemplo, é um bálsamo. Quando lembramos dos momentos felizes vividos ao lado de quem partiu, mesmo que a saudade seja imensa, damos à alma um alimento de luz. A lembrança não deixa de doer, mas começa a ser envolvida por um sentido maior. Reconhecer que o amor vivido foi real e permanece vivo. A humildade também é essencial. Muitos se atormentam com a culpa,
Eu poderia ter feito mais. Eu deveria ter impedido. Mas a verdade é que não temos o poder absoluto sobre as escolhas alheias. Reconhecer nossos limites com humildade nos liberta de fardos que não nos pertencem. O amor que demos já foi suficiente e continua sendo uma ponte de conexão. A paciência fecha esse tríplice caminho. O tempo na vida espiritual é diferente. Aquilo que aqui sentimos como demora, para o espírito pode ser apenas um breve instante. A paciência nos ajuda a confiar que cada alma encontrará seu reequilíbrio no momento certo, amparada por leis maiores e mais sábias do que nossa compreensão humana. E para que esse aprendizado não fique apenas no campo das palavras, quero propor um passo simples para hoje. Escolha um pequeno gesto de luz em memória de quem partiu. Pode ser acender uma vela em silêncio, pode ser escrever uma carta de gratidão, pode ser fazer uma oração curta antes de dormir. Esse gesto, por menor que pareça, cria uma corrente de energia que alcança o espírito amado, levando consolo e serenidade. Pense nisso como quem envia uma carta pelo correio invisível. Você não vê a entrega, mas confia que a mensagem chegará. E ela chega, sempre. Se hoje você escolher cultivar gratidão, humildade e paciência, já estará colaborando não apenas para o seu equilíbrio, mas também para o reencontro com aqueles que ama. Porque as vibrações que emitimos aqui se refletem diretamente no estado em que os espíritos se encontram lá. No próximo bloco, vamos falar de algo muito concreto: como reconhecer sinais espirituais. Pequenos detalhes que, quando bem compreendidos, nos ajudam a distinguir entre simples coincidências e verdadeiras mensagens de amor vindas do além. Muitas vezes, no silêncio de nossas noites, sentimos presenças que não sabemos explicar. Um perfume que aparece de repente, uma música que toca no momento exato, um sonho tão real que parece mais memória do que imaginação. Mas como saber se esses momentos são realmente sinais espirituais ou apenas produtos da mente? A doutrina espírita nos convida à serenidade e ao discernimento. O coração aberto é importante, mas precisamos também de critérios claros para não nos perdermos em ilusões. Vamos a eles. 1. Repetição significativa. Um verdadeiro sinal raramente acontece apenas uma vez. Ele retorna em diferentes contextos, reforçando a mensagem. É como uma palavra repetida em várias páginas de um mesmo livro, chamando sua atenção para o que importa. 2. Contexto de sentido. O sinal se apresenta em momentos de necessidade ou reflexão profunda. Não surge por acaso, mas como resposta a uma pergunta íntima, como se o universo nos dissesse: eu te escuto. 3. Valor moral e espiritual. Sinais autênticos trazem paz, consolo e elevação. Não geram medo ou confusão. A presença do amor é o critério mais seguro. Onde há amor, há verdade. 4. Serenidade posterior. Após o sinal, o coração sente calma. Pode haver lágrimas, pode haver emoção, mas no fundo há alívio, como se uma chama suave tivesse sido acesa dentro de nós. 5. Confirmação externa. Em alguns casos, outra pessoa percebe o mesmo sinal ou traz uma mensagem semelhante, reforçando a autenticidade. É como se diferentes vozes ecoassem a mesma melodia. Para ilustrar, pense em uma mãe que perdeu seu filho de forma repentina. Nos dias seguintes, ela começou a sentir o perfume característico que ele usava. Achou que fosse apenas imaginação, mas então, ao abrir uma gaveta, encontrou um bilhete antigo que ele havia deixado, com palavras de amor. Na mesma semana, uma amiga próxima sonhou com ele sorrindo e lhe dizendo que estava bem. A repetição, o contexto, a serenidade e a confirmação externa formaram um conjunto claro de sinais. Esses critérios não são fórmulas mágicas, mas ferramentas de discernimento. Eles ajudam a separar o desejo da mente do consolo real da alma. Quando aplicados com humildade e fé, nos aproximam de uma compreensão mais madura e confiante da vida além da morte. E no próximo bloco, vamos cumprir a promessa feita lá no início, revelar de forma clara e objetiva o que acontece com a alma após o último suspiro. Uma síntese espiritual que consolida tudo o que refletimos até aqui. Chegamos juntos ao ponto que prometi desde o início desta travessia. A pergunta ecoava em nosso coração:
O que acontece com a alma após o último suspiro, especialmente quando a partida acontece em meio ao desespero ou à dor? A resposta, iluminada pela luz da doutrina espírita e pelas vozes dos mensageiros espirituais, pode ser resumida em 3 verdades centrais. Primeira verdade: a alma não se apaga. O desencarne é apenas um limiar. Quem fomos, o amor que sentimos, os vínculos que construímos, tudo isso permanece. Não há fim, há continuidade. Segunda verdade: o sofrimento não é castigo, mas consequência natural. Quem interrompe a própria vida pode sentir perturbação, confusão ou arrependimento. Mas esses estados são transitórios, pedagógicos. São como lições de um mestre severo, mas justo, que nunca abandona o aluno. Terceira verdade: a misericórdia sempre chega. Nenhuma alma está perdida para sempre. Espíritos amigos, mensageiros de luz e familiares desencarnados se aproximam para amparar, mesmo nos cenários mais dolorosos. O tempo no além é regido pelo amor divino, e nele toda dor se transforma em aprendizado. Quando unimos essas verdades, surge uma revelação consoladora. Após o último suspiro, a alma encontra exatamente o que precisa para continuar sua jornada. Pode ser um período de sombra ou silêncio, mas a claridade sempre chega. Nenhuma lágrima é eterna. Nenhum erro é definitivo. Nenhum gesto de desespero define para sempre a essência de um espírito. Essa é a grande promessa cumprida hoje. O desespero final não é a sentença última da alma. É apenas uma página dolorosa em um livro muito maior, escrito com amor e repleto de capítulos de renovação. E talvez você, ao ouvir tudo isso, tenha lembrado de alguém querido. Talvez tenha sentido no peito um consolo, ainda que discreto, como uma brisa suave que toca o rosto sem que possamos ver sua origem. Se foi assim, então esta travessia já cumpriu seu papel. Agora, quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Escreva "escutei" se já sentiu algo semelhante. Essa palavra deixada nos comentários será mais do que interação. Será um testemunho coletivo de que não estamos sós em nossas experiências espirituais. No próximo bloco, daremos o último passo desta jornada, fechando com compaixão, esperança e um chamado à prática reflexiva, para que cada um de nós possa viver com mais serenidade e confiança no amanhã. Agora que atravessamos juntos esta reflexão, respire fundo e perceba: há mais leveza no seu coração. Talvez ainda exista dor, saudade ou dúvidas, mas também há uma nova centelha de esperança. E é essa chama que deve ser alimentada, dia após dia, para que não se apague diante das tempestades da vida. A vida após a morte não é mistério absoluto, nem condenação eterna. É continuidade, aprendizado e reencontro. Cada alma, mesmo aquela que partiu em circunstâncias difíceis, é chamada ao despertar e conduzida pela lei maior do amor. Essa é a mensagem que consola, que cura e que nos fortalece. O que podemos fazer aqui e agora é escolher viver de forma mais consciente, praticar a gratidão nas pequenas coisas, perdoar mais, julgar menos, abraçar mais, condenar menos, porque essas atitudes, simples como sementes lançadas ao vento, florescem tanto em nós quanto nos que já caminham do outro lado. Quando você ora, quando agradece, quando se esforça para viver com humildade e paciência, não está apenas cuidando de si mesmo, está enviando ondas de luz que alcançam aqueles que ama, mesmo além do véu invisível. O amor nunca se perde. Ele se transforma em ponte, em caminho, em reencontro. E é nessa certeza que desejo encerrar este momento com você. A morte não é um ponto final, é uma vírgula na história infinita da alma. Se hoje seu coração está ferido, confie que haverá cura. Se a saudade lhe pesa, confie que haverá reencontro. Se a dúvida o atormenta, confie que haverá resposta. Permaneça conosco nessa caminhada de fé e consolo. Cada novo encontro aqui será mais uma oportunidade de ampliar a luz, dissipar medos e fortalecer sua confiança na eternidade da vida. E se essa mensagem tocou você, deixe que ela vá mais longe. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir palavras de esperança. Porque quando multiplicamos a luz,
Ajudamos a curar dores que muitas vezes não conseguimos ver. Você não está só. Nunca esteve e nunca estará. A vida é infinita e o amor é a sua linguagem mais profunda.